Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo gravado. Nós vamos iniciar a nossa aula 8 do livro, eu gosto sempre de mostrar, Mulheres Sábias. A Ciranda das Mulheres Sábias. O grupo se chama Mulheres Sábias em comemoração, em, em honra a esse livro. E esse grupo vai perpetuar por muito tempo com esse nome Mulheres Sábias e com novos estudos. Mas o nosso primeiro livro nessa sala aqui é A Ciranda das Mulheres Sábias. E você é muito bem-vindo, se você que está aqui no YouTube navegando, ou você que está por um acaso, caiu aqui no grupo, você pode entrar no grupo, o link vai ficar aqui embaixo, na descrição, fica tudo escrito aqui. E aí tem meu contato no grupo, no WhatsApp, o meu Instagram, você pode entrar e vai se sentindo à vontade, que o intuito aqui desse estudo é trazer um pouco de clareza e até mesmo os diversos campos e tipos de visões que nós temos enquanto criaturas, seres encarnados num corpo de mulher, que tem toda a sua biologia, sua fisiologia diferenciada, não tirando o mérito dos homens, jamais. Sem essa junção, não estaríamos aqui. Somos gratas à vida pela riqueza que é a inteligência do Divino Criador. E hoje fiz essas pompas todas, as outras aulas são muito boas, mas tem uma parte do livro, que é a página 49 do livro, que ela vai começar a falar das velhas, né? A página 49 desse livro, ela é como se fosse um capítulo, mas ela já começa lá com uma frase e tudo mais. Eu simplifico bastante a aula, mas sempre convido quem tem o livro a estudar. Então, na página 49, ela já começa fazendo os questionamentos, né, da velha mítica. Quem é essa velha mítica? Essa velha que é fantástica, que é incomum, que é fabulosa. Como ela é? Né? Como é que ela é? Ela é sábia? Ela é mutilada? Ela é perigosa? Essa velha, ela é tudo isso e mais alguma coisa, né? É a mulher que sabe morrer para renascer. É a mulher que sabe podar os seus próprios galhos, seu topo da sua árvore, aquelas galhas que não servem mais, para que ela possa crescer e mais acima. É a mulher que tem audácia, mas ao mesmo tempo ela tem uma leveza, ela pode dançar, ela tem movimento. Isso é a mulher que sabe se sentir sábia, tanto velha quanto jovem. E isso, se nós formos buscar nas literaturas, na mitologia, a gente vai estar sempre encontrando a jovem e a anciã, a princesa e a bruxa que mora na floresta, a princesa e a feiticeira. Até no desenho do He-Man tinha, né? Não, acho que era a She-Ra. Eu não sei se era o He-Man ou a She-Ra que tinha lá a feiticeira. Ia todo mundo receber o conselho dela. Eu lembro da feiticeira nesse desenho do He-Man, que é antigo, e eu sei, quem é muito jovem não vai saber o que eu estou falando, mas era uma mulher bela, né? A feiticeira ela pode ser qualquer formato. Ela é a mulher sábia, ela é a mulher anciã, ela é a mulher que guarda aprendizado pela própria vida. E essa parte do livro, ela vai falar exclusivamente dessa presença dessa velha, né, dessa senhora que sabe envelhecer, como ela vai envelhecer, né? E aí a primeira coisa que eu trago assim das primeiras desse capítulo, né, início desse capítulo que eu extraí e eu gosto de provocar nos estudos como cada uma de vocês aqui que está assistindo a aula quer envelhecer. Se quer se tornar essa velha mítica, fantástica, fabulosa, ou quer ir por um caminho mais de dor. E isso é uma coisa que machuca muito para quem já está
saiu dos 40, está indo para os 50, porque é um momento decisivo, né? Quem é mais jovem é um momento de prestar atenção. Mas como é que a gente quer envelhecer? Porque a vitalidade ela tem prazo de validade, né? A gente vive numa ditadura de beleza de mulheres que nos cobram. Hoje, até uma face com botox, se você não botou um botox, se você não pintou o cabelo, se você não fez a sobrancelha, você está fora. Você não está de acordo com a beleza. Será que é só essa a beleza? Você pode ir pela moda, mas você pode fazer o que você se sente confortável para você, o seu próprio critério de beleza. Isso é o estético. Mas e a cabeça? Como é que a gente quer envelhecer? Eu sei que pira quando o corpo começa a mudar, a não renovar as células como antigamente, ao nosso útero e ovário não ter um funcionamento parecido quando nós éramos jovens, os hormônios não serem iguais, a gente vai mudando fisicamente, internamente, externamente, e como está a nossa mente e os nossos sentimentos e emoções. Né? É uma coisa que a gente não presta atenção, e quando vem, envelheceu. Então, essa sabedoria, como é que a gente quer envelhecer? É realmente uma provocação aqui na aula. Normalmente, depois eu peço para falar a quem está participando, mas é aquela pergunta que a Raquel, que é uma das alunas que a gente tem aqui, que conversa muito, gosta de escrever do ladinho, falar assim, eita, essa pergunta me pegou. Então, como é que você quer ser? Você quer ser mais independente? Você quer ser a mulher que, pelo seu próprio exemplo, você pode ensinar às jovens? Ou você quer guardar esse peso que a gente vai carregando, como eu fiz no início da aula, que não fica gravada, a nossa meditação de memória uterina? Você quer guardar as memórias da sua mãe, da sua abuela, da bisabuela, memórias de dores, ou você quer também se libertar disso e ser mais leve? São todos questionamentos que a gente tem que trazer para a gente, sem crítica, mas trazer mais leveza, porque automaticamente por dentro você se transformando, você vira uma bela feiticeira do He-Man, aquela face, parece que botou botox, mas não é botox, é sabedoria, é leveza, é dança, é movimento, né? E o que a gente percebe que tem mulheres que envelhecem com um vazio enorme, um buraco enorme dentro do peito e sobrecarrega seus filhos, suas filhas, com o seu jeito de ser, mas não se preocupa que isso não é uma coisa boa nem só para os filhos e as filhas ou para quem está ao redor da família, mas não é uma velhice tranquila para a própria pessoa, né? Que pode estar lá muito bem com aquele sorriso nos lábios, aquela suavidade. Quantas vovós a gente conhece que carrega esse sorriso, apesar de ter carregado suas dores? E para chegar a essa mulher selvagem, brilhante, que ensina a beleza num lugar bem distante da estética, mas sim dessa beleza interior que transmutou muitas dores para amor, ela precisa ser feita e lapidada e forjada agora, o quanto antes a gente chegar lá, porque a jovem e a anciã habita dentro de nós o tempo inteiro, tanto com 18 anos quanto com 50 anos. Às vezes eu, com 50, preciso acionar a Marília de 18 anos. Às vezes eu preciso acionar de 25. Às vezes eu mexo numa só. E eu quero ir até o final da vida buscando a sabedoria de todas elas. Essa vai me tornar uma anciã sábia. E eu acho que isso é para a gente prestar atenção, porque eu vou puxar um pouco aqui para a parte terapêutica, que é interessante, a ideia de que nós não tínhamos tantas terapias oferecidas, terapias, quando eu digo não só holística, mas da bioenergética, a terapia da psicanálise que Jung nos deixou,
Freud, que é o básico, mas o Reich, que é a parte da corporal, nos deixou. As nossas mães, as nossas avós, bisavós, elas não tiveram esse recurso. Então, busquem esse autoconhecimento para que essa velhice chegue nesse lugar. Isso é um conselho, isso não é uma ordem e nem sou a dona da verdade, mas isso vai acalmando a gente, principalmente que nós somos de uma geração que fomos mulheres que precisamos, aprendemos que precisávamos colocar o pau na mesa. E, na realidade, não. Vamos tirando devagar esse pau da mesa, galera. Vamos recolhendo o pau da mesa, entendendo que ser forte demais arrebentou a gente honrou até agora, mas vamos começar a olhar para a gente ter essa velhice mais fabulosa, né? Mais mítica. E por que tudo isso? Porque se eu perguntar para cada uma de vocês aqui, se vocês conhecem o corpo de vocês, tal, eu posso dizer para vocês que eu ainda não conheço muito, mas já comecei a prestar atenção nele. Minhas dores de cabeça, minhas cólicas, minha dor no estômago, minha queimação, meu nó na garganta, meu suor, meus calafrios, meu suor embaixo do braço quando eu estou com vergonha, meu ciúme que aponta no peito. Quando a gente vai se lapidando no decorrer da nossa vida e conhecendo o nosso corpo, o que a gente já consegue? Consegue adquirir sabedoria. E aí, quando a gente tem as nossas coisas mais velhas, a gente tem a sabedoria de conhecer o nosso corpo. Quem nunca conheceu uma vovó assim? Geralmente as curandeiras, as herveiras, elas se conhecem maravilhosamente e sabem por elas e lê o outro, porque ela conhece o que o corpo transmite. Isso parece que ficou lá antigo. Ninguém quer mais ver isso, mas isso é de uma sabedoria. Quem dera eu ter uma curandeira do meu lado para eu aprender. Mas eu conheci algumas pessoas que eu já aprendi bastante coisa. E ela não precisa ser minha avó materna ou paterna, ela são pessoas que eu gosto de ficar perto, de observar que aquele chá de carqueja vai tirar minha azia. Mas aí aquela conversazinha junto com o chá, ela vai fazer eu dissolver meu coração. E aí no livro, a Clarissa, eu não sei bem qual é a história da Clarissa, mas ela trabalhou num hospital. Eu não sei se ela, o que ela era, se foi psiquiatra, nunca investiguei a vida dela a esse ponto. Mas ela conta que trabalhou como enfermeira numa, num hospital no México, nas montanhas geladas do México, e tinha no plantão dela, né, onde ela estava lá fazendo o trabalho dela, uma senhora, uma velhinha com os seus 70, 80 anos, e essa velhinha estava doente, com uma febre que não abaixava, vários cobertores em cima, muitos medicamentos, médico para lá, médico para cá, ela sob total atenção ali, e a velhinha só falava assim: me tira daqui das cobertas e me bota lá no gelo. Eu preciso de um gelo. Foi aquela mulher, aquela que me fez enlouquecer. Eu estou queimando de raiva. E ninguém ouvia a velha dizendo que ela estava no delírio dela. E aí a Clarissa conta que ela vai contar várias partes disso, mas com muito medo. Ela sentiu no coração que tinha que ouvir o que aquela velhinha insistia em dizer isso durante dias. E a febre não baixava. E ela pegou a velhinha com as pantufas, com um monte de cobertor, botou numa cadeira de roda, numa noite escondida lá, e colocou a velhinha frágil, febril, na tal da varanda. Ela diz no livro que não sabe que força que aquela senhorinha teve de puxar, pegar pelos braços dela e se levantar, arrancar os cobertores, o casaco, ficar extremamente nua e gritar. E ela esbravejou, jogou a raiva dela nas geleiras e congelou. E aí, qual foi a surpresa? No dia seguinte, a febre dela tinha baixado. E só a Clarissa e ela sabiam o que tinham feito para aquela febre baixar. A Clarissa conta isso dizendo da sabedoria, a inteligência que uma senhora, uma pessoa anciã,
ela tem, se ela quiser, para a vida até o final da vida. A gente muitas vezes não escuta a sabedoria, né? A gente tem uma avó, uma mãe que está doente, às vezes ela está ali falando um negócio que a gente fica dando o remédio da pressão, o remédio da diabetes, o remédio não sei o que lá. Às vezes o diabetes é uma grande amargura, às vezes uma conversa. Mãe, na real, qual foi aí? Você, como é que foi aí, meu pai? Como é que foi? Você casou gostando de outro? Às vezes ela precisa daquela doçura, né? Mãe, é dor de amor, você está lembrando de alguém, mas uma velhinha lá do México, que tem raízes curandeiras e se conhecia, não é uma velhinha aqui da gente, da nossa urbana, cheia de preconceitos, cheia de medo do julgamento, cheia de vergonha, cheia de medo de contar as próprias angústias e frustrações. E essa velhinha vai ser a gente amanhã, se a gente não se cuidar agora. E não ser real com as nossas dores, com as nossas frustrações, com as nossas raivas, com os nossos medos, com as nossas culpas. Elas estão todas aqui. A gente tem que olhar uma a uma. Às vezes eu gosto de chamar isso de demônio, às vezes eu gosto de chamar de sombra. Mas isso vai catalisando, ficando dentro da gente, quando a gente vê 60, 70, diabetes, não sei o quê, câncer não sei aonde, acabou a vida. E a gente não se conheceu, não conheceu o nosso corpo. Eu achei essa passagem do livro muito voltada para isso. E eu acho que é um ponto de reflexão para essa história da velhinha, que se a gente estudar no livro, vai passar a história e não vai repetir dessa forma. Eu acho que isso é uma grande oportunidade da gente trazer para a pergunta inicial. Como eu quero envelhecer? Eu acho que isso já foi uma grande porrada, assim, a aula eu não costumo dar estender, porque eu pego lá do livro e daqui deve ter umas 3, 4, 5 páginas já que eu já passei do livro, 6. Mas isso é uma coisa legal. E ela fala uma coisa no livro que é uma frase muito interessante, que ela fala que assim, não existe explicação para a sabedoria de uma velha ou uma mulher que aprendeu a se conhecer, a conhecer o seu próprio corpo. Quem tem esse conhecimento misterioso não vai poder existir nenhuma comparação, nada será necessário, é apenas o conhecimento de si mesmo. Eu achei isso muito profundo. E eu acho que é para a gente não vacilar, prestar atenção na gente, na idade que a gente tiver. Quem é muito novo, que tenha uma senhora, que busque um guru, uma maestra, uma pessoa, uma curandeira por perto, uma pessoa de uma referência que possa trazer e ajudar a gente com seu exemplo. E quem já está caminhando para lá, busque também alguém mais velho, mas vai ter que ser um pouco mais acelerado, mas vai valer muito a pena, eu acredito. E eu sou o próprio exemplo disso. Isso é um outro dia, a gente conversa. E aí ela fala dos tipos, mais à frente, depois que ela conta toda essa questão, né? Ela fala dos tipos de velhas que existem, né? Que todas são maravilhosas, não importa se, mesmo estando nesse contexto urbano, né, social, complexo, de memórias, de traumas, ela fala que tem a velha que conhece a si mesma, que seria essa senhora que ela contou a história, que tem a velha perspicaz, né, aquela velha sagaz, mas ao mesmo tempo amorosa. Ela tem o amor na cura. É aquela velha que vai fazer um bolo, que vai fazer um pão, que ela é prendada, ela vai fazer um chá, e aquilo, só aquela alquimia dela fazer aquele alimento cheio de amor e sentar ali para te atender com aquela amorosidade, porque ela já não tem mais pressa, ela já também, se ela não tem essa questão de entender o que foi a vida, ela já passou pelas dores dela e está tudo bem, ela já não tem mais. Ela transmuta em amor, em doação, em fazer alguma coisa, e aquilo ali é um bálsamo para quem está por perto, quem consegue entender que isso é um bálsamo. Também tem isso, né?
E a terceira, que é a velha humana, que acho que é o que mais acontece aqui entre a nossa sociedade, que é a velha que fica entre a família, que cuida da família, né, ao seu redor. Isso também tem sua certa magia, apesar dela às vezes não ser, isso não está no livro, tá? Mas às vezes essa velha humana ela não é bem compreendida justamente por aquilo que eu falei dela carregar tanto trauma, tanto peso. E ela pode esbravejar, reclamar demais, mas vamos ter compaixão e ficar um pouquinho perto do que ela pode nos dar, a energia que ela pode nos dar, de pelo menos no dia que ela fala assim, eu fiz um bolo, o bolo não está bom, mas não sei o que lá, e fala assim, o bolo está muito bom, e passa assim a mão na cabecinha dela e dá um beijo na testa. Isso vai dando uma interação, uma cura que não tem preço, tanto para os que vêm para frente, quanto os que vêm para trás. Isso remete muito à família, que muitas vezes está sendo muito dilacerada. A gente vê a avós tendo que criar netos, isso, e os netos às vezes não prestarem atenção, que é aquilo ali já está muito para ela, sabe? Porque realmente uma hora vem um cansaço, vem, eu estava na hora só de ser avó, mas eu estou tendo que ser mãe também, aí eu não estou acompanhando. Então, quem é mais novo, meio que baixar um pouco a crista e respeitar aqueles que vieram antes, mesmo sabendo que elas têm as paradas delas lá que não dá mais para resolver, não dá mais para curar, mas é o que ela pode dar. Sempre tem o amor, o oposto do amor, às vezes a raiva, o ódio, a culpa, o oposto de tristeza, o oposto disso sempre é o amor. E aí, quem está por aqui, tiver essa velha por perto, tenta ir menos, respirar e dar atenção um pouquinho. Não deixar a pessoa te sugar, não é isso. Tem que saber também medir essa energia. Mas não é agora convencer a nada, né? Eu acho que isso é bem legal também. E, e aí ela coloca como exemplo a deusa Deméter. Quem tiver. Eu posso até botar no grupo depois, eu tenho um oráculo das deusas, mas a deusa Deméter, ela fala que é a deusa que ela transmutou tudo, ela é capaz de beijar uma criança e curar uma criança. Então, ela fala que essa deusa Deméter, ela transmutou todas as dores, que é o nosso ideal, né? Transmutar tudo, todos os traumas, todas as dores, todos os aprendizados que ela teve, que foram realmente os calvários e os momentos dela, em amor. E aí, esse amor, a deusa Deméter, ela, através de um beijo em uma criança, ela consegue curar uma criança. E aí ela fala que seria assim, um melhor objetivo para todas nós em qualquer idade, é chegar nessa sabedoria do amor incondicional da própria Mãe Maria, né? Dessa coisa que é muito difícil de chegar, mas é conta-gota, é a gente se observando, que a gente se amando, sem condição, com todas as nossas raivas, medos, culpas, tristezas e frustrações, começa esse amor pela gente mesmo, que é justamente aquela risadinha. Já passei tanto e dá aquela risadinha daquela tristeza lá atrás e tudo. E aí, para encerrar essa parte, né, quase que encerrar, porque ainda tem mais. Eu botei lá no grupo hoje uma frase, mas que eu quero deixar ela na aula, que ela me chamou muita atenção, que está na página 60, para quem quiser acompanhar, que ela fala a seguinte frase: escolher tornar-se mais sábia significa sempre escolher de novo. Escolher-se, tornar-se mais sábia, significa sempre escolher aprender de novo. Ou seja, vamos botar as sandalinhas da humildade e não dizer que eu já sei de tudo, já resolvi, já me conheço, não. É sempre aprender a cada movimento que a vida dá. Independente da sua idade, condição ou situação. O espírito da avó significa ensinar que lutar para crescer em sabedoria é reformular e criar uma vida nova.
Isso é um ato de inteligência. E, para chegar nesse caminho, é necessário que nós caminhemos no caminho do amor, do auto-amor, da compaixão e da autocompaixão. Só esses dois elementos é que vai ser capaz da gente aprender, absorver, se observar, mas ser o exemplo para os mais jovens que chegam e isso ser contaminante. Para quem quiser, o texto está na página 60, isso que eu falei agora. E aí, agora, de fato, para encerrar nossa aula de hoje, eu vou trazer algumas perguntas. Eu vou fazer as perguntas, vou encerrar a aula aqui no YouTube e vou continuar com as meninas que estão aqui ao vivo, ok? Primeira pergunta: como você está nesse momento, depois dessa aula? Em que etapa dessa mulher velha sábia você quer se tornar? Você está declinando para que tipo de velhice? Qual é o seu espelho para a sua velhice? E, por último, qual é a referência de uma velha sábia que você está tendo atualmente? Você tem uma maestra, você tem uma guru, você tem uma abuela, uma curandeira que possa estar te trazendo sabedorias e você possa estar ali bebendo, tendo o bálsamo de um ser que já passou por todas as coisas, inclusive para crescer e amadurecer, ela está sempre se reinventando e aprendendo. Você tem essa pessoa na sua vida? Se eu pudesse te dar um conselho, se você não tiver, busque, porque esse é o melhor caminho, o caminho que você deve ficar atenta e honrar alguém mais sábio que já viveu por aquilo que você está tentando passar agora, pelo caminho que você está passando agora. Você ter alguém que já passou por aquilo e pedir ajuda e ouvir a história dela, isso já vai ser um grande remédio de cura e de amor e de doação. Então, eu vou encerrar a aula aqui no YouTube. Espero vocês na aula ao vivo e essas perguntas vão ficar por aqui na nossa aula ao vivo. Até mais.